Bem-vindo à sua 18ª aula de assistente administrativo. Você utilizará o melhor método de ensino. Nesta aula, você irá conhecer alguns documentos que circulam por um escritório. Alguns documentos ofereceremos maiores detalhes, porém outros apenas mencionaremos para que você possa ter um conhecimento básico de sua existência. Muitas das vezes existe um funcionário específico para seu controle, porém, na maior parte delas, o assistente administrativo é quem fica responsável por eles. Este tipo de controle não é a confecção destes documentos, mas seu pagamento e arquivamento. Vamos então conhecer alguns dos documentos mais comuns. Impostos, taxas, contribuições. Cartas e documentos comerciais, parte 5. Você sabe o que é um imposto, uma taxa ou uma contribuição? Tanto o imposto quanto uma taxa ou contribuição são quantias pagas obrigatoriamente por pessoas ou organizações para um governo, a partir de uma base de cálculo, para que esses revertam seus valores em benefícios públicos. É uma forma de tributo. Estes são pagos por pessoas físicas ou jurídicas para o governo. Eles têm como principal finalidade custear os serviços públicos mantidos pelo Estado. São pagos através do dinheiro que, por teoria, devem ser revertidos em bem comum como asfalto, atendimento de serviços públicos, saúde, educação e etc. Os impostos, taxas ou contribuições dividem-se em federais, estaduais, municipais. Vamos aprender agora sobre alguns impostos, taxas, contribuições e suas siglas. IR, Imposto de Renda. O imposto de renda é um imposto cobrado por vários países, onde cada pessoa ou empresa é obrigada a deduzir uma certa porcentagem de sua renda média anual para o governo. Esta porcentagem pode variar de acordo com a renda média anual ou pode ser fixa em uma certa percentagem. No Brasil, o imposto de renda é cobrado ou pago mensalmente. Existem alguns casos em que a mensalidade é opcional pelo contribuinte, e no ano seguinte o contribuinte prepara uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto, ou tem restituição de valores pagos a mais, sendo que esses valores deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. Muitas das vezes você escutará o termo leão. Esta nomenclatura, quando se referir ao imposto, significa imposto de renda. Os contribuintes se dividem em pessoa física, IRPF, pessoa jurídica, IRPJ. É um imposto federal e, portanto, somente a União tem competência para instituí-lo. Contribuinte é o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Em termos comuns, é aquele que deve, por previsão legal, pagar tributos ao fisco. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. É um imposto de competência estadual. Ele incide, base de cálculo, sobre a circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, de comunicações, de energia elétrica. Também sobre a entrada de mercadorias importadas e serviços prestados no exterior. Mas como é recolhido este imposto? Cada estado da federação tem liberdade para adotar regras próprias relativas à cobrança desse imposto, respeitados os requisitos mínimos fixados na Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
O principal fator gerador para a incidência do ICMS é a circulação de mercadoria. O simples fato da mercadoria sair do estabelecimento do contribuinte já caracteriza o fato gerador. Não importa se a venda se efetivou ou não, mas sim se ocorreu a circulação da mercadoria, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Trata-se de uma situação de fato, não simplesmente de uma situação jurídica. Resumindo, um estabelecimento, ao vender um produto, este deve ser tirado nota fiscal para que seu imposto seja pago ao governo. O valor que o governo arrecada do ICMS sobre cada mercadoria varia entre 18% e 19%. A empresa que trabalha com qualquer venda de mercadoria tem em seu estabelecimento um talão de notas fiscais, onde a cada venda deve ser tirada a nota e oferecida ao consumidor. Veja a seguir como preencher uma nota fiscal simples. Razão social da empresa, suas atividades, endereço completo do estabelecimento, CNPJ e inscrição estadual, especificação da nota, data que foi vendido o produto, telefone do consumidor, nome do consumidor, endereço do consumidor, quantidade de vendas do produto, descrição do produto vendido, valor de cada unidade vendida, total de produtos vendidos naquela linha, total geral da nota. Peça ao seu professor a nota fiscal de número 1 para que você a preencha. É importante que você entenda que toda e qualquer empresa que seja legalizada paga impostos. Umas pagam mais por serem empresas de grande porte, outras pagam um pouco menos por serem consideradas pequeno e médio porte. E existem ainda diferenças nos impostos dependendo dos setores comerciais, industriais e outros. Mas, independentemente de seu tamanho, localização ou quantidade de funcionários, os impostos devem ser pagos. ISS. O Imposto sobre Serviço é um pouco parecido com o ICMS. Sua diferença está na forma cujo qual é aplicado. Falamos anteriormente que o ICMS é aplicado sobre a circulação de mercadorias, produtos. O ISS é aplicado sobre a prestação de serviços. A diferença está em vender uma mercadoria, ICMS, oferecer um serviço a alguém, ISS. Vamos entender melhor. Veja a diferença nas figuras a seguir. Venda ao consumidor. Nesta figura, uma cliente adquire produtos de uma loja. Portanto, a empresa pagará ICMS pelo que vender. Prestação de serviços. Já nesta outra figura, alunos contrataram a empresa para que um serviço fosse prestado, o ensino. Então, a empresa pagará por cada serviço prestado o ISS. Você conseguiu ver a diferença? Vamos então testar seu conhecimento para que fique bem claro a diferença entre um imposto e outro. Identifique o que a figura mostra e clique na resposta certa. A. Venda ao consumidor. B. Prestação de serviços.
Venda ao consumidor. B. Prestação de serviços. É importante saber que o ISS é de arrecadação municipal. IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, é um imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm a competência para aplicá-lo. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizado em zona urbana ou extensão urbana. A empresa também paga seu IPTU. Normalmente, vem embutido em seu aluguel quando o seu local de trabalho não é próprio. Os contribuintes desta taxa são as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que mantêm a posse do imóvel por justo título. A função do IPTU é tipicamente fiscal. Sua finalidade é a obtenção de recursos financeiros para os municípios. O valor total do IPTU é dividido em 10 parcelas a serem diluídas durante o ano corrente. Porém, este pode ser pago em parcela única, com um desconto de 10% para pagamento à vista. Você deve ficar de olhos abertos para este tipo de pagamento junto ao seu chefe. Deve dar a opção para que ele, ao receber o imposto, defina qual será a sua forma de pagamento. COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é um imposto federal. É um tributo cobrado pela União sobre o faturamento bruto das pessoas jurídicas, destinado a atender programas sociais do governo federal. Sua alíquota é em média de 3% a 7,6% desde fevereiro de 1999. Essa contribuição, imposto, calculada sobre o faturamento do mês, deve ser recolhida, paga, aos cofres públicos sempre nos primeiros dias do mês seguinte ao faturamento. FGTS. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma poupança aberta pela empresa em nome do trabalhador, onde todo mês ela deve depositar o relativo a 8% do valor do salário que este recebe. Essa conta rende juros e atualização monetária, JAM. No final do período de um ano, a soma de todos os depósitos equivale a mais de um salário bruto mensal. Apesar do depósito ser feito especificamente na conta do funcionário, este não pode movimentar a conta livremente. O FGTS está dividido em dois tipos de contas: ativa e inativa. Conta ativa. É a conta que mensalmente está recebendo depósito pela empresa durante o período em que você está trabalhando. Esta conta rende juros e atualização monetária. Conta inativa. É a que deixa de receber depósitos, pois o trabalhador saiu da empresa e não sacou a conta. Esta conta continua rendendo juros e atualização monetária, JAM, até o trabalhador sacá-la. PIS/PASEP.